Boa noite. A leitura de hoje é do livro Minutos com Chico Xavier, José Carlos Leão. Dentro de casa. Cada criatura que nos desfruta o caminho ou a experiência é semelhante à planta que, se ajudarmos, nos ajuda. Bezerra de Menezes. O amoroso guia nos faz pensar que nosso lar pode ser comparado a um bosque com plantas de variadas espécies. Quem as plantou foi Deus, e Ele sabe porque plantou umas e não outras. Toda essa plantação divina exige cuidados, e Deus divide conosco essa sublime tarefa de cuidar das plantas que Ele semeou em nosso lar. Quanta felicidade haveria se o marido cuidasse com carinho da planta chamada mulher. Quanta bênção se espalharia em casa se a esposa regasse diariamente a planta conhecida como por companheiro. Quanta luz haveria nessa família se os pais doassem um pouco mais de tempo e amor às plantinhas em fase de crescimento. Quanta felicidade se derramaria no lar se os filhos socorressem os pais idosos, como árvores milenares no crepúsculo da existência. Cuidar é curar. Nossa família pode estar enferma e Jesus não receitou o remédio do amor. Sobretudo, amor àqueles com quem temos maiores dificuldades de convivência. Eles são os professores que nos ensinarão o amor na prática. As ervas daninhas nos relacionamentos geralmente indicam falta de cuidado. Vamos dedicar hoje, amanhã e depois um pouco mais de cuidado às plantinhas de nosso lar que estão doentes de atenção? O poeta Silvio Fontoura, pelas mãos de Chico Xavier, escreveu um interessante prova. Conheci crentes e ateus. Muita gente conheci, mas mendigo com parentes é coisa que nunca vi. Será que não existe mendigos dentro do nosso lar, esperando a doação de um pedaço de pão no nosso coração? Boa noite, meus irmãos encarnados. Hoje nossa palestra especial vai ser uma palestra do grupo de jovens, né? Eles vão estar aqui na linha de frente hoje, junto com o Guilherme. Vamos cantar, vai ter um momento de música e que possamos também refletir, além da palestra, também a letra da música. Tentar botar um pouquinho em prática durante a semana, se a gente tentar mudar um pouquinho a cada dia. Falo isso para mim também. Vai ser, com certeza, a nossa vida vai mudar. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos rezar um Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E a nossa primeira música, vocês receberam uma folhinha aí, né? É a canção que a gente faz. Então, se vocês puderem cantar junto com a gente, tá? Porque é muito tímido aqui na frente. Então, a gente precisa de vozes, tá bom? Quero ouvir. É a outra? É a força do bem? Gente, é a força do bem, tá?
Mas nem vocês já se anteciparam, então tá melhor errar por excesso do que por omissão, né? Então, boa noite, meus irmãos e irmãs. É uma satisfação enorme estar aqui com o grupo de jovens Jornada da Alma, gravem esse nome, que é o nosso grupo de jovem aqui da casa. E cadê a Maria? Nós jovens, Maria, não você apaga dele, não. É nós jovens. A gente jovem é um pouquinho mais tempo, né? Mas o tema de hoje é a porta estreita. E ainda conversamos na semana passada, no nosso último encontro, que a gente está tentando se moldar o nosso corpo, o nosso espírito, para estar passando por essa porta estreita, né? E é o que eles estão fazendo aqui hoje, né? Tentando passar por essa porta estreita, porque não é fácil vir aqui, como a Mari falou, ficar na linha de frente. Então, já tentando ir por esse caminho. Então, vamos iniciar, né? Como já falei, eu não vou conseguir, por falhas, problemas técnicos, eu não vou conseguir botar os slides aqui, mas a gente vai conduzindo dessa forma. Então, o nosso tema é a porta estreita, né, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18.
E eu começo com a seguinte pergunta para todos nós: por que é tão difícil mudar? Né? Por que é tão difícil mudar? A gente está toda a vida querendo mudar alguma coisa na nossa vida, porém com muitas dificuldades, e às vezes por falta até do nosso comodismo de querer mudar, né? Então, quantas coisas na parte espiritual a gente está querendo mudar? Ah, eu vou vir mais no núcleo espírita, eu vou começar a ler mais as obras, vou começar a ler mais algo que me edifique. Então a gente começa a botar esse tipo de meta e às vezes começa ali, daqui a pouco já vai dando uma aliviadinha, uma afrouxadinha e daqui a pouco já deixa de mão, né? Não só no meio espiritual, mas no meio familiar também é a mesma coisa, né? Ah, vou tentar dar mais atenção para os meus filhos, vou tentar de repente trabalhar menos e ficar um pouco mais com eles, vou tentar respeitar mais o meu companheiro, a minha companheira, e nem sempre a gente está conseguindo, né? Nem sempre a gente consegue né, como eu já falei às vezes, pelo nosso comodismo, porque no fundo a gente gosta de estar naquele comodismo, né, tentando passar mais pela porta larga do que pela porta estreita, né? É difícil mudar. E no meio espiritual, no meio familiar, no meio profissional, a mesma coisa, né? Então, vou tentar de repente esse ano fazer algum curso, vou tentar estar me colocando mais no meu lugar, no que eu faço, realmente tá exercendo minhas funções ali com vontade, né? Não estar só lá pelo salário. E a mesma coisa para quem é um gestor, para quem é um empresário, né? Está respeitando também os funcionários, está se colocando no lugar daquele trabalhador que está ali batalhando pelo seu pão de cada dia, né? Nas finanças não é diferente, né? Então, às vezes o salário termina primeiro do que o mês. Não, agora eu vou começar a fazer uma reservinha, vou começar a observar mais as coisas que eu compro, se realmente eu preciso daquilo, ou se realmente eu quero comprar aquilo ali por comprar. E aquilo ali, muitas vezes, esse tipo de atitude vai me interferir lá na frente, com uma dificuldade financeira, ou a gente daí já começa a botar a capinha de vítima de para mim nada está certo, meu salário é muito baixo, às vezes a gente só não está conseguindo viver como a gente deveria estar vivendo ali com aquele salário, né? com o que nos permite. Na saúde é a mesma coisa. Vou começar a cuidar da minha alimentação, vou começar a fazer alguma atividade física e por aí vai, né? A gente sempre querendo mudar algum desses temas, né? E muitas vezes a gente procrastina, né? Eu falo a gente porque me coloco no meio disso mesmo. E no meio social a mesma coisa. Não, agora a gente tem aquela discussão lá com o melhor amigo sobre política. Não, daqui para frente eu não falo mais sobre política. Futebol, né? Às vezes quando alguém está começando a discutir sobre política, alguma coisa, pessoal, vamos falar alguma coisa que não dá discussão, vamos falar de religião. Mas brincando, né? Porque também é outro tema que às vezes as pessoas acabam não respeitando a opinião, a forma que outra pessoa vive, e, enfim, a gente sempre querendo mudar, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, o nosso amigo Gustavo vai fazer a leitura para nós lá do que fala no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a porta estreita e sobre a porta larga. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Obrigado, Gustavo. Então, quando ele fala porta, a gente pode também equiparar essa porta com um caminho ou com uma decisão, né? Que todos os dias a gente, desde que acorda, a gente já começa a ter que tomar decisões, né? Desde a hora que eu acordo, se eu vou enrolar um pouquinho mais na cama e dormir um pouquinho mais e daqui a pouco de repente ter que fazer tudo às pressas, ou se de repente eu vou acordar um pouquinho mais cedo,
fazer tudo com mais calma, né? Tomar um café da manhã saudável, né? Porque senão a gente acorda tarde, já vai lá na geladeira, pega uma mortadela, pega um pão, já começa todo atravessado já amanhã. Então, se a gente for ver desde que a gente acorda, a gente já tem que escolher qual porta que a gente vai querer passar. Se pela porta estreita ou se é pela porta larga, né? E qual que é o mais fácil? Passar pela porta larga, né? Então a gente pode ver que geralmente o que é mais fácil não leva para o bem, digamos assim. Então tudo que é mais cômodo fazer, se a gente for começar a reparar, desde uma alimentação, desde de ficar, vamos dizer, cheguei em casa hoje, poderia estar fazendo alguma coisa útil, ler um livro, fazer alguma atividade física, brincar com meus filhos, simplesmente conversar com a minha esposa. Às vezes a gente já chega, já reclamando de tudo, só senta no sofá e vai ver televisão e por aí vai, né? Então são decisões ali que a gente vai tendo que tomar. Então geralmente o caminho da porta larga é um caminho que nos leva para o mal, digamos assim. Então, tem uma palavrinha no meio desse tema, que eu introduzi, na verdade, que é sobre a preguiça. Ele é um grande aliado aí da porta larga, né? E eu tentei buscar vários sentidos sobre a preguiça. E eu achei que o melhor conceito, digamos assim, é da Juliana Spinelli, é uma colaboradora do Brasil Escola. Para quem faz alguma atividade escolar, geralmente quando a gente vai procurar algum tema de geografia, português, qualquer coisa, sempre fala muito desse site Brasil Escola. E ela conceitua da seguinte forma: o que é preguiça? Segundo os dicionários, a preguiça pode significar desde a falta de disposição para realizar determinada tarefa, até uma espécie de aversão pelo trabalho. Além disso, a preguiça está ligada à lentidão ou moleza, e muitas vezes à negligência na realização de atividades. Então, essa última frase, né? Muitas vezes a negligência na realização de atividades. Então, a preguiça seria basicamente escolher a porta larga, né? Então, o que é mais fácil? Né? Voltando lá para amanhã, para o nosso café da manhã. Eu acordar cedo, né? De repente já fazer até um alongamento, fazer alguma atividade física, que eles gostam de acordar bem cedo para fazer atividade física, e lá, de repente, cozinhar um ovo, fazer uma panquequinha, alguma coisa assim mais saudável, uma salada de fruta com aveia, qualquer coisa, ou do que de repente ir lá pegar uma delícia. Eu adoro um pão de trigo com mortadela, tá, pessoal? Por favor, não tenho nada contra, eu adoro. Pãozinho de mortadela com queijo, meu Deus. Só que a gente sabe que esse não é o caminho mais correto, mais saudável para o nosso corpo, né? E então a gente vai aliando a preguiça em muitas coisas que a gente vê na nossa vida, né? Porque às vezes a gente acha também que a preguiça é só ficar lá estarradão no sofá, com o controle remoto na mão. Só que daqui ali, como na última frase ele falou, a preguiça muitas vezes é a negligência e a realização de atividades. E essa realização de atividades seria o quê? Escolher o que é mais fácil. Escolher a porta larga, né? E a preguiça ela ajuda muito a abrir essa porta da infelicidade. Porque a partir do momento que a gente começa a sofrer por essas más decisões que a gente toma, a gente vai sofrendo. Então a preguiça é uma grande aliada a isso. Então uma preguiça que eu venho tentar deixar mais claro, nós vamos tentar deixar mais claro, que a preguiça não é só rede de água de coco, digamos assim. A preguiça é também escolher o que é mais fácil, escolher a porta larga. E nem sempre, quando a gente escolhe a porta estreita, a gente aceita também, né? Porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, numa festa. Hoje eu vou para uma festa e todo mundo está bebendo.
bebida alcoólica. Não que ninguém possa beber. Mas se eu não beber, vai ser mais fácil ser aceito ou desaceito? Não, tu não bebe, né? Geralmente a gente vai ouvir, não tá bebendo, caretão, não sei o quê, né? Ou se a gente começa a, de repente, frequentar uma instituição religiosa. Ah, ó, vira um pastor, ó, vai ser padre agora, ó, tudo certinho, ó. Fez lambança até agora pronto, ó, é o correto, né? Então, nem sempre, quando a gente escolhe a porta estreita, a gente vai ser aceito. E já começa por aí, a gente vendo quanto essa porta realmente é estreita, porque quanto mais a gente tenta, às vezes, fazer as coisas mais corretas, mais a porta vai estreitando, mais dificuldade a gente vai tendo. Nosso convívio social, conosco mesmo, porque é difícil ter disciplina para estar buscando todo esse equilíbrio espiritual, o equilíbrio na saúde, né? É mais fácil eu passar numa loja, de repente, se eu tenho dinheiro, comprar alguma coisa que eu estou vendo ali e me interessei por aquilo, ou de repente eu parar, pensar, não, pô, eu não preciso daquilo ali agora, né? Eu estou querendo comprar aqui só por vontade. Então é mais fácil eu ir ali, pronto, já sabe aquilo ali, já tem aquele prazer, né? A diferença dele tem a diferença do prazer e da felicidade, né? Então ali eu vou ter aquele prazer momentâneo. A mesma coisa na questão da alimentação e muitas coisas que estão enraizadas na gente, essa parte do convívio social, né? Às vezes a gente gosta realmente de estar entrando numa discussão, de estar querendo ser o dono da razão, de estar querendo mostrar a nossa opinião, não só mostrar, mas realmente querer que o outro aceite, que ele se transforme com a minha opinião. E é difícil, porque é uma coisa que está enraizada na gente. E então preguiça não é apenas não fazer nada. Então preguiça é escolher o que é mais fácil para nós. E escolher o que é mais fácil para nós também é muita forma de fuga. Então, por exemplo, tem muita gente, de repente, que trabalha das 7 horas da manhã às 20 horas, que é um preguiçoso. Pô, mas o cara trabalha o dia todo. Mas é que, de repente, muitas das vezes, não sempre, às vezes essa pessoa só está querendo fugir de alguma coisa que ele tenha que resolver. Em casa, por exemplo. Então, às vezes usa o trabalho como uma forma para estar fugindo de alguma coisa que ele tenha que fazer. E não só no trabalho, por exemplo, numa casa espírita, em qualquer instituição religiosa, tem gente assim, ó, que se tiver 7 dias por semana atividade no centro, a pessoa vai querer estar aqui como voluntária. Mas porque às vezes é mais fácil ela estar aqui do que estar resolvendo um problema na família, do que estar resolvendo um problema no trabalho, e às vezes usa isso como desculpa. Não posso porque hoje eu tenho que ir para o centro. Não, hoje eu não posso porque eu tenho que ir para a igreja. Enfim. Então, a preguiça não é só sombra e água fresca. A preguiça é escolher o que é mais fácil. É a porta larga, né? Então, tem muito trabalhador preguiçoso. Uma outra palavrinha aqui que eu coloquei que a gente colocou como também um grande aliado aí da porta larga é o tá bom, o famoso tá bom. Porque a gente costuma arrumar alguns meios e querer dizer que o que a gente está fazendo está bom, né? E o tá bom, ele traz uma comodidade. Por exemplo, a esposa vem se mostrar com o marido, perguntar para ele, como é que tu acha que eu estou? Tá bom. Não convenceu. Tá bom. Tu queria mais como falar que tá bom ou de repente falar para ela, não tá legal não, acho que para onde a gente vai, de repente tu poderia mudar o teu estilo, ou tá muito exagerada, ou tá muito informal. Então, o que é mais cômodo? A gente falar que tá bom ou dizer que não tá legal? A gente sabe que vai dar briga, né? Mas só que de repente, depois de uma briguinha ali e tal, ela vai vir e a gente, realmente é como tu falou, acho que agora ficou melhor e tal. Então, o tá bom, ele é cômodo, né? Ele nos traz uma comodidade
para dizer que está tudo certo. Para quê? Para se livrar do problema. Para se livrar, porque é mais fácil. É mais fácil. Não, pode ir. Então, e esse tá bom, ele vai em todos aqueles temas ali que a gente falou no começo, desde a família, finança, no ramo profissional, a gente começa também a criar uma muletinha. Pô, mas eu trabalho, né, às vezes algum problema, a esposa pedindo mais atenção, ou o esposo, ou o filho, mas poxa, eu trabalho, trago a família para casa, acabamos de voltar de férias agora, fizemos um passeio, não, tá bom. E de repente não é só essa questão de estar trazendo o alimento para casa, de estar conseguindo pagar as contas, de fazer um passeiozinho ali ou outro, né? Às vezes o que eles estão querendo realmente é uma atenção de verdade. E esse tá bom daí comparado ao quê? Né? Então, pode ser um pai tá bom, um profissional tá bom. Ah não, eu vou lá, trabalho, todo dia eu estou ali. Bato no ponto lá no horário, tanto na entrada como na saída, mas durante o dia vive de arrasto. Então, não, mas não tá bom, eu cumpro meu horário aqui, não falto nunca. Então, que tipo de modelo que a gente tem que ter? E agora, é a Vale, né, que vai ler agora? Na pergunta 625, lá do Livro dos Espíritos, tem uma perguntinha que a Vale vai ler para nós. Uma pergunta e uma resposta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Então esse é o nosso guia e modelo. É com ele que a gente tem que se comparar, né? Então, eu sou um pai, tá bom? Mas eu estou me comparando a quem? Eu sou um marido, tá bom? Eu estou me comparando a quem só porque eu pago as contas e trabalho e enfim? Mas eu estou me comparando a quem? Ao pai que de repente espanca lá a esposa? Eu estou me comparando de repente ao pai que simplesmente, por algum motivo, ficou sabendo que a esposa estava grávida e deixou ela de lado? Então eu estou me comparando a quem? Essa reflexão que a gente tem que ter. Esse tá bom. Tá bom como? Então, nós temos que nos comparar. Jesus é a nossa referência. É para ele que a gente tem que apontar e tentar seguir o modelo que ele foi. Ele que nos deixou muitos exemplos, ele que nos deixou toda essa infinidade de obras, e é para ele que a gente tem que seguir o modelo. Então, uma das máscaras da preguiça é focar no que a gente tem facilidade, né? Essa questão de a gente estar, de repente, trabalhando a mais para fugir de alguma coisa que a gente tem que resolver em casa. Ou então, a gente começa, né? Pô, mas eu sou um cara saudável, olha só a minha saúde, mas como é que está na tua profissão? Está sendo um bom profissional? Não, mas pô, eu trabalho o dia todo, bato meu ponto, mas vai lá e realmente também exerce a função, mas como está na família? Mas às vezes também eu tenho facilidade de estar com a minha família, mas e agora como é que está a minha saúde? Pois eu estou ficando muito com a família também, assim, por ter essa facilidade de estar ali, né, com toda essa convivência, estar brincando, né, mas eu estou cuidando de mim também, e daí começa a vir a dificuldade, né? A gente sempre tem algum ponto ali que a gente está dando uma cambaleada. E agora a Giovana, o seu Ricardo vai ler. O Ricardo vai ler para nós também uma outra passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Por favor, Ricardo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2. Sedes perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Obrigado, Ricardo. Então, nós temos que buscar isso. O Cristo, Jesus, como nosso guia e modelo,
e a mensagem que foi dita, né? Ser perfeitos como perfeito o nosso Pai. Mas como que faz para chegar nessa perfeição? Como que faz para dar conta de tudo? Será que eu vou conseguir chegar a essa perfeição? Será que a gente vai conseguir ficar com tudo equilibradinho, certinho, sem nada estar descambando, né? Então a pergunta é: será que eu consigo ser perfeito? Mas quando eu começo a dar muita atenção para minha família, na minha saúde fica ruim. Quando eu começo a dar atenção muito para minha saúde, de repente eu estou não estou tendo nenhum convívio social. Daqui a pouco eu tenho um convívio social muito intenso, minha família está tudo certo também, mas nas finanças ali não está legal. Então como que faz para chegar nessa perfeição? Eu vou conseguir chegar nessa perfeição? E a resposta é não. Pelo menos nessa existência que nós estamos aqui, não. E esse é o motivo. Porque se nós fôssemos perfeitos, por que nós estaríamos aqui? Se nós temos que estar aqui para estar crescendo, evoluindo, em algum tema, em alguma situação a gente vai ter mais facilidade, mas em algum outro tema a gente vai ter mais dificuldade, né? Então sempre vai ter alguma dificuldade. E às vezes a gente confunde o sucesso com ser perfeito. O sucesso é na hora que chegar na perfeição, lá igual o fulano de tal tá, pode ter certeza que o fulano de tal lá também tem algum ladinho ali que ele está deixando a desejar. Então o sucesso não é ser perfeito. O sucesso é não parar de crescer. O sucesso é a gente estar buscando cada dia, a gente estar sendo melhor em todos os segmentos, mas sempre vai ter alguma coisa que a gente vai ter mais dificuldade. Então, ali, vamos focar naquele ponto. Ali deu um equilibrado agora, o outro, alguém vai desequilibrar. Ninguém consegue manter esse equilíbrio total. Agora vamos buscar lá um pouquinho. Então, essa felicidade, né, que é muito diferente, né, o prazer da felicidade. Eu vi ainda o Haroldo Dutra, algum tempo atrás, falar, comparando o prazer da felicidade, né? Então ele dá um exemplo lá. Por exemplo, eu pego um chocolate belga. Vou botar um chocolate de Gramado aqui então, mais perto. E como um chocolate daquele? Nossa, aquele chocolate é delicioso, né? Enche a boca. Como segundo, gostoso. Como terceiro, é bom, mas já não está aquela coisa. Como 20 daquele, tu oferece o 21º para ver se a pessoa vai querer comer. Não vai querer comer, porque é prazer, o prazer já passou. Agora uma mãe que tem o prazer de estar amamentando o seu filho, a sua filha, por mais que doa, por mais que o bebê morde, pergunta se ela está triste, vendo o seu filho ali sendo amamentado. Então, é uma diferença do prazer, da felicidade. E esse lugar de perfeição, realmente a gente não vai conseguir chegar, mas essa é a intenção, é isso que a gente tem que ter na cabeça. A gente está aqui por algum motivo para crescer em alguma situação, outras mais, outras menos, mas na perfeição a gente não vai chegar. Mas enquanto a gente está aqui, é não parar de crescer. E às vezes uma desculpa que a gente dá para deixar alguma dessas coisinhas de lado é o eu estou cansado. E agora a gente vai fazer uma apresentação do nosso grupo teatral Jornada da Alma. A gente vai montar aqui uma encenação de um convívio familiar, é algo rápido, tá? É 1h30 de apresentação, não? E é um convívio familiar que geralmente acontece nas casas das pessoas e por aí vai.
Cansado? Boa noite. Boa noite. Ô mãe, quer pintar comigo? A mãe não pode agora, vai lá pedir pro teu pai. Pai, Oi. pinta comigo? Ah, pode estar cansado, cheio de problema para resolver. Mãe, pinta comigo. Agora não. Mãe, quem quer pintar comigo? Pega o celular da mãe, mexe de desenho. Alô? Alô, Arthur? E aí, cara? Arranjamos uma quadra para jogar um futebol hoje? Futebol? É. Claro, pô. 15 minutinhos eu tô aí, então. Fechou. Tô indo aí. Tô saindo, tá? Não vai jantar em casa hoje? Hoje não. Que nome, não vai jantar em casa? Fazer o quê? Tá bom. Da Globo de Copa. Então, é uma cena, será difícil ou fácil de a gente ver nos ambientes familiares de hoje em dia? Então é isso. Eu estou cansado, né? Como o pai dando exemplo aqui, chegou em casa cansado, se lamentando de arrasto, e de repente alguém liga para convidar para jogar um futebol. Opa, de repente o pai ficou vigoroso, né? Aquele cansaço sumiu. Então é a questão da gente escolher o que é mais fácil. De repente para alguns jogar o futebol, futebol não, tá louco, vou ficar aqui no meu sofá. Só que para ele era mais fácil ele estar saindo para jogar um futebol do que brincar com uma filha. Assim como um adolescente estava ali no TikTok. E mais fácil também que desde o começo, desde a adolescência, da infância, né, já pode estar sendo orientado a esses tipos de atitude. Então para ela é mais fácil também ficar no TikTok do que estar brincando com a irmãzinha pequenininha. Aquela pequenininha deu uma esticada, mas... E é esse o recado, assim, que a mensagem da porta estreita e da porta larga vem deixar para nós. O que é mais fácil? Que tipo de escolhas que nós estamos fazendo? Né? E, mas eu não... Por exemplo, estou lá com meus exames, lá tudo cheio de encrenca. O médico fala, tens que cuidar da tua alimentação, tens que começar a fazer uma academia, ou correr, fazer qualquer coisa. Mas eu não gosto. Gente, não é questão de gostar, né? Nós não somos mais crianças, as crianças estão lá na evangelização. Então, é fazer o que tem que fazer. Mas eu não tenho tempo. Mas será que de repente eu não tenho tempo, mas começa a ver aonde eu estou colocando o meu tempo? Será que eu não consigo organizar essa minha agenda e deixar uma meia horinha ali 3 vezes por semana para fazer alguma coisa? Será que eu não consigo acordar um pouquinho mais cedo, de repente, para dar uma caminhada? Enfim, por aí. E também a gente tem que mudar um pouco a forma que a gente vê a questão do amar, a questão do amor, né? Tanto o amor que a gente tem no nosso ambiente familiar, na sociedade em si, como o amor por nós mesmos, né? Às vezes eu não, vou me dar o meu tempo aqui, eu mereço, vou ficar aqui jogadão, não vou fazer nada. Vou deixar a vida me levar, né? Então, às vezes o amar é estar saindo daqui e tá indo marcar uma terapia, agendar uma terapia, porque eu estou com muita dificuldade em determinado assunto, que eu não consigo fazer isso sozinho, só que eu tenho aquele preconceito ainda de estar marcando uma terapia, uma consulta com um psicólogo, seja lá o que for. Esse amar, de repente, é estar saindo daqui, ir lá na academia, fazer uma matrícula e realmente ir, ou aqueles que já pagam a matrícula e lá ver o que está acontecendo, né? Porque não está dando resultado. Que tem gente que paga e tem que ir lá ver o que está acontecendo, não está dando resultado. Estou pagando e não está acontecendo nada, né? Então, a gente mudar essa forma de como ver o amor
tanto pelo outro como por nós mesmos. Tem uma frase do livro O Caminho Menos Percorrido. Ela fala o seguinte: amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso crescimento e o crescimento das outras pessoas. Vou repetir. O amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso crescimento e o crescimento das outras pessoas. Porque eu conseguindo desenvolver o meu crescimento, eu vou estar conseguindo também ajudar as outras pessoas que estão caminhando comigo a crescer. Né? O brilho é a vossa luz. Então, como que eu vou fazer, de repente, ajudar a luzinha do meu irmão ali que está um pouquinho apagada, ficar um pouco mais acesa, se a minha também está toda ali caidinha? Então, e daí a gente vai vendo essas dificuldades que a gente passa no dia a dia, tanto nas pessoas, a gente tentando fugir de alguma coisa que a gente não consegue ajudar as outras pessoas ou não consegue nos ajudar. Eu tenho mais facilidade de repente de ajudar, mas eu não consigo me ajudar. Então, está tentando botar isso numa balança. Então, toda vez que eu escolho a preguiça, eu estou escolhendo uma porta larga. Toda vez que eu estou escolhendo o que é mais fácil para mim, eu estou escolhendo a porta larga. Porque não é a porta estreita que tem que se alargar, é a gente que tem que se moldar a ela. E às vezes a gente acha que vindo aqui no Centro Espírita 7 vezes por semana, se desse, a gente viria, que de repente eu vou conseguir. Mas só que às vezes a gente está deixando lá a nossa família de lado. Às vezes a gente está deixando nós mesmos de lado. E toda vez que a gente escolhe o mais fácil, a gente está escolhendo a preguiça. Então toda vez que eu tenho um filho, que de repente ele está lá sendo mal criado, fazendo alguma coisa errada, eu vou lá, vou puxar a cinta para bater, ou vou gritar com ele, para ele parar, eu vou estar escolhendo o caminho mais fácil, porque é muito mais fácil de repente eu causar o medo nele do que eu estar lá baixando, conversando, filho, não é assim e tal. Não vai ser uma vez, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Porque é mais difícil, é muito mais fácil eu estar lá me esperneando, ameaçando, do que estar indo ali conversar, degrauzinho por degrauzinho, né? Botar num castigo. Hoje tu não vai ver televisão. Mas enquanto isso tu tenta fazer uma outra coisa, né? Vai botar num castigo, daqui a pouco ele vai também errar de novo e torna a conversar. Então é difícil, né? É mais fácil realmente eu estar lá ameaçando puxar a cinta do que estar conversando. E uma das coisas que geram uma alma saudável é a compreensão do quanto ela é valiosa. Do quanto aquela alma é valiosa. Do quanto eu me sinto valioso. É uma das coisas que gera uma alma saudável. E como que uma pessoa se sente valiosa? É o quanto de tempo que as pessoas em torno dela se dedicam a ela. O quanto de tempo que a minha esposa, que o meu filho, que meus pais dedicam a mim. Porque quem se sente valioso sendo uma pessoa sozinha, solitária? Né? Então toda vez que de repente o nosso filho, filha, pede para brincar com a gente simplesmente nega por comodismo, a gente está falando para ele, tu não vale o meu tempo. Os meus prazeres, o meu futebol, os meus amigos, eles valem muito mais do meu tempo. Então, quantas vezes que a gente às vezes está conversando com alguém, ou a gente falando para essa pessoa, pô, tu já viu a série lá e tal? Pô, a série, daí tu vai ver 32 episódios de
não sei quantos capítulos. Aí às vezes pergunta se a pessoa está fazendo o evangelho no lar e não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então o que é mais fácil? Né? É realmente difícil a gente habituar, pegar lá um dia na semana, vamos fazer o evangelho no lar. 15 minutos, né? A gente bate bastante nessa tecla. 15 minutinhos ali, um dia na semana, ver o dia ali que... Eu na minha casa, por exemplo, a gente faz domingo à noite, que é o dia que geralmente já está ali no banho-maria, como se diz, já se preparando para segunda-feira, né? Então não tem muita coisa para fazer. E é isso, meus irmãos. Então amar dá trabalho, passar pela porta estreita dá um trabalhão danado. A gente está nessa peleia aí, não é fácil. Todo mundo com as suas dificuldades, todo mundo querendo buscar crescer um pouquinho mais. E vamos ter isso em mente, né? Que a gente não vai ser perfeito em todos os temas da nossa vida. Sempre vai ter alguma coisinha ali que a gente vai estar tendo que buscar um pouquinho mais, que vai desequilibrar. Mas vamos lá, vamos buscar, vamos se amar para conseguir amar o próximo, para conseguir também a gente nos amando, crescendo e crescendo quem está ao nosso redor. Então, agora a programação é Quebrar o protocolo. Quebrar o protocolo. A canção que a gente fez. Velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com o teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti para exercitar. Porque te detém sonhar, saber que não pode ter medo de errar a vitória diante de seu olhar e estar. Porque te detém de amar, saber que não pode viver o diário, medo já toma rumo para outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar. Não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só para rir de nós,
descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Jesus Cristo nas calçadas, esquecidos com a própria noite. Parabéns, jornada da alma. Queridos, Mari e Gui, parabéns. Parabéns por trazê-los aqui. E Edi? E Fran. Desculpa. Ai, gente, muito bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada, Arthur. Queria falar uma frase aqui bem legal dessa música aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó. O momento é hoje, encoraje o seu ser, levando os pensamentos ao negócio de chama, não deixe nada te deter. Convidando a todos que estão aqui para a gente refletir no momento, nesse momento. O momento é hoje, não é amanhã. Tudo que o Gui falou em relação à porta estreita, à porta larga, qual é o espinho que mora no nosso pé? Que a gente precisa tirar e dói, né? Que às vezes está incomodando já faz tempo. Quantas coisas nos incomodam faz tempo e a gente não decide que tem que dar um jeito nelas? Quantas coisinhas que nos incomodam, que nos aborrecem, e às vezes nos trazem a lugares, a igrejas, a templos, a centros espíritas, a terreiros de umbanda, nos levam a ver uma palestra, a escutar alguém falar conosco de coisas que nos incomodam há muito tempo, como se Deus sussurrasse aos nossos ouvidos. Olha, vai lá, é isso. Quanto tempo já que isso te incomoda? E hoje é um desses momentos para todos aqueles que estão aqui. Vamos nos encorajar a dar um basta em certas coisas que nos fazem infeliz, né? Vamos nos encorajar a dizer para nós mesmos que nós levamos tanto
tempo para construir nossas crenças, nossos hábitos, não é? Quem constrói um hábito em um dia, gente? É difícil construir. Esses hábitos que temos hoje, as crenças que nós temos agora, foram construídas ao longo de muito tempo. Quizá aquelas que nós trazemos de outras vidas, que nos mostram todos os dias, no nosso dia a dia cotidiano, quais são as nossas tendências, que nós precisamos mexer no espinho, sarar a ferida que incomoda. Mas eu digo, como vou fazer uma mudança se eu nem sei que essa mudança é ruim? Eu escolho certas coisas, levo a vida dessa forma, mas que questionamento é esse em relação a isso? Eu nem descobri ainda que isso me faz mal? Como é que tu me vem falar disso? Entende? Então, toda a mudança que tem que se operar na nossa vida precisa primeiramente em ser iluminada por nós, para que a gente possa descobrir que ela existe. Como vou descobrir que algo existe, que algo me incomoda, que algo me faz mal, se eu nem sei que ele existe? Mas, geralmente, nós vamos esperar que doa bastante, ou que a gente quebre a cara 2, 3, 4 vezes, e nas existências seguintes, para daí, depois de sofrer muito, valorizarmos o lado luminoso da vida, as coisas boas que passam pela tal da porta estreita que o grande psicoterapeuta que passou pela terra, Jesus, fez nesse arquétipo maravilhoso de comparar entre portas de entradas e saídas, de passagens da nossa própria existência, nossas próprias escolhas, como portas estreitas ou largas, no sentido da dificuldade. Quando eu adquiro algo que eu já iluminei, ele não é mais dificuldade nenhuma para mim. Ele é um prazer, ele flui. Igual quando temos talentos que exercemos com facilidade, que a gente faz com os olhos fechados. Assim seremos um dia, meus irmãos. Assim, quando a nossa própria luz iluminar, sem precisarmos de lamparinas, que daí a gente vai ver, não vai mais precisar de nada para iluminar, e não vai ter mais nada para iluminar, tudo é do jeito que é, e a gente vai passar por todas essas dificuldades e superá-las. E eu ficaria mais 1 hora falando aqui, porque aquela tua frase ali me tocou também. Sucesso não é ser perfeito, não é essa, é a outra. É aquela lá do livro, Cadeia do Amor. Essa daí foi profunda. Como é que é? Amar é a vontade de se desenvolver para possibilitar o nosso crescimento e o crescimento das outras pessoas. Amar é a vontade de se desenvolver. Então, eu quero pegar o amor, né? Ai, onde é que ele está? Não vem, não consigo alcançar. Está muito longe. Não é assim? Parece que o amor está sempre muito longe da gente. É uma utopia. É a vontade de se desenvolver. Então, começa por nós. Começa por nós. Começa pelo auto-amor. Porque na medida que eu me amo e que eu me transformo, eu consigo iluminar aquele que está do meu lado. E, acima de tudo, respeitar. Porque amor de verdade não prende, não carcera, liberta, compreende, tolera. Assim como dizia Paulo, naquela grande mensagem onde ele fala do amor. Então, gente, comecemos por nós a transformação
preocupação por nós, pelo nosso olhar conosco mesmo, com o nosso auto-amor. Como que alguém vai amar o outro se não se dá nem o direito de olhar para os seus próprios erros com amorosidade, compreendendo que eu ainda não alcanço determinadas situações, mas me esforço para consegui-las. Me esforço. E é isso que Deus quer de nós, que nos esforcemos. Não que já sejamos alguém que ainda não conseguimos construir, porque é uma construção diária. Passar pela porta estreita é uma decisão, acima de tudo, de uma nova construção, de um novo ser. Então, agradecemos a todos que estão aqui, que pensaram positivo, que emanaram energias maravilhosas a todo o grupo. E agradecemos a espiritualidade que se fez presente, convidando a todos que quiserem trazer seus jovens para participar conosco, que sejam todos bem-vindos. Porque é assim que a gente começa a mudar o mundo, mudando lá da criança. Porque os velhos dá um trabalho danado para se enxergar, né? Tem que ter mais esforço ainda. E quando a gente ensina lá de baixo, tudo flui um pouco melhor. Então, convidamos a todos a agradecer a Deus nesse momento pela oportunidade de hoje. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela oportunidade de estar aqui vivenciando esses momentos, essas energias que foram tão imensamente ampliadas pelo Pai Maior, em benefício de todos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Obrigada, Pai da vida, por tudo que nos tem dado todos os dias, pelas maravilhas do nosso presente, do nosso ser, que diante das dificuldades de cada dia, diante das provas, é que nos burilamos, Senhor. Obrigada por tudo. Faz de nós sempre instrumentos da Tua misericórdia. Fortalece todo o nosso ser, fortalece as nossas boas intenções, para que possamos angariar forças e continuar a trajetória da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, Mãe Santíssima. Damos por encerrada a sessão de palestras desta noite, agradecendo a todos e convidando aqueles que queiram tomar passe, que possam ficar sentados, serão chamados banco a banco. Vamos deixar as pessoas que estão Não,